Muito bom, pessoal. Então, vamos para a nossa última conversa. A última conversa do workshop Expressão do Amor Maduro, que para mim, para a Rose, foi algo bastante surpreendente, o quanto vocês se entregaram ao que foi proposto nesses 5 encontros e que permitiu toda essa mobilização que vocês demonstraram em cada um dos encontros, culminando no trabalho de constelações de cada um de vocês. E ainda temos 3 ou 4 pessoas que vão colocar suas questões agora no dia 1º. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa possibilidade de encontrar esse amor e viver esse amor maduro no futuro. Algo que ficou muito claro é a diferença da biografia de 2 pessoas que se encontram, que trazem a força dos seus antepassados e a força da sua formação, muitas vezes muito distintos um do outro, e que, a partir de um momento em que se encontram, começam a apreciar as qualidades, começam a ter a oportunidade de expor aquilo que de bom reconhece que tem para essa pessoa que querem influenciar e que querem atrair, porque sentem que isso que essa pessoa tem é aquilo que te falta. Então, como há um desejo de buscar essa completude, há também um esforço e há também um caminho para se desenvolver. Porque é na relação com uma outra pessoa que nós nos reconhecemos. É a partir de algo que nós fazemos e que percebemos o impacto que provocamos nessa outra pessoa, que nós podemos ver o reflexo daquilo que nós fazemos. E aí existem algumas coisas que nós ou precisamos começar a fazer, ou precisamos parar de fazer, ou precisamos aperfeiçoar como fazemos, e percebemos isso no contato com outra pessoa, em todas as dimensões que nós temos. Mas o relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, o relacionamento íntimo é aquele que promove o nosso maior desenvolvimento. Porque nós vamos mudando ao longo da vida e precisamos ter com o nosso parceiro ou a partir do encontro com o nosso parceiro essa nossa jornada de desenvolvimento. E mais do que isso, precisamos também, de alguma forma, estimular que o nosso parceiro caminhe no seu próprio desenvolvimento. E aí, para falar de onde mora a expressão desse amor maduro, eu quero trazer uma reflexão a partir da visão de ser humano que a antroposofia nos traz, que está em 4 dimensões. Então, muitas pessoas que mergulham no estudo da antroposofia falam do corpo físico, que são todas essas características físicas que o nosso corpo traz. Quando é que nós observamos o corpo físico, desculpem se vai ficar um pouco pejorativo, mas quando temos um defunto no chão, um presunto, como algumas pessoas dizem, de uma forma bastante jocosa e nem sempre tão apropriada. Aquele corpo físico, aquele presunto ali, aquela pessoa que não vive mais, é o que podemos ver do corpo físico. Podemos medir, podemos pesar, podemos ver como são as expressões desse corpo físico. A nossa sobrevivência, o impulso de luta da nossa sobrevivência mora no corpo físico. Aí o Steiner diz que, além do corpo físico, nós temos um corpo vital.
Quando é que nós observamos a combinação de corpo físico e corpo vital? Quando vemos uma pessoa em coma. Ela está ali vegetando. Ela está com os seus sinais vitais acontecendo. Aquela pessoa não interage conosco. Nós observamos batimento cardíaco, digestão, excreção, respiração. São alguns elementos que integram a vitalidade essencial que está ali expresso naquele corpo em coma, o corpo físico e o corpo vital na sua essência, na essência da sua expressão. Aí o Steiner coloca que nós temos um terceiro corpo, o corpo da nossa astralidade, o nosso corpo astral. E aí nós já temos uma primeira dimensão de uma expressão quase de amor, que é a paixão. O corpo astral é o corpo que busca a relação com outras pessoas. Nós nos relacionamos com outras pessoas a partir da nossa astralidade. Então, eu me lembro, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu me lembrava de algo que eu via meus colegas fazerem com alguma frequência numa empresa que a gente trabalhava. A gente ligava para a secretária do chefe, quando tinha que falar com o chefe, na época era o nosso gerente, e aí perguntava para ela, escuta, o time do chefe perdeu ontem, perdeu na noite passada, como é que está o astral dele? Então, nós sempre buscamos nos relacionar com alguém que está com aquele astral elevado. E a nossa paixão, ela acontece nessa relação astral, dois corações que estão batendo intensamente. Aonde está a expressão do nosso amor? Está no que o Steiner chamou do eu, o eu que é consciente, o eu que observa esse corpo físico, observa como se dá essas relações, observa os cuidados para preservar o corpo vital e está consciente no mundo. Interage no mundo a partir da consciência. E essa consciência é que identifica, é que reconhece o verdadeiro amor. É um amor diferente, é um amor, é um sentimento bastante consciente, que não se deixa enganar, que não se frustra, porque percebe até as limitações que o seu parceiro tem. Então, um segundo aspecto, o primeiro da biografia de duas pessoas que se reúnem, o segundo, as 4 dimensões do ser humano a partir da antroposofia e o amor sendo expresso nessa consciência, por esse eu que integra o ser humano. E aí eu queria trazer a beleza que São Paulo, no Novo Testamento, São Paulo, que era romano e foi convertido ao cristianismo, ele tem uma fala muito bonita do amor, e eu quero trazer a imagem que ele traz do amor em 3 direções. Ele fala do amor que existe da divindade para o ser humano. O divino nos ama e nos ama tanto que nos fez a sua imagem e permite que a gente tenha consciência e que tenha liberdade. Essa é a dimensão do amor do divino para conosco. Existe um caminho na direção contrária. Nós também expressamos o nosso amor pela divindade. De uma forma, pela nossa dedicação a uma religião, pelo nosso desenvolvimento na espiritualidade, na nossa evolução espiritual, no encontro que fazemos com o divino,
algo que nós dizemos com bastante frequência para os nossos alunos na formação é que a nossa vontade é a expressão do divino. Quando colocamos no mundo a expressão da nossa vontade, nós permitimos que os nossos talentos sejam reconhecidos e que, na qualidade com que nos dedicamos a algo que fazemos, nós podemos expressar aquilo de divino que existe entre nós. E, nesse momento, nós expressamos, pelos nossos gestos, também o nosso amor pela divindade, por esse divino que nos criou e que nos dá a perspectiva da vida. E existe uma terceira dimensão que São Paulo fala, que é a expressão do amor do ser humano para outro ser humano. Isso se dá também pela relação entre duas pessoas que se amam e desejam viver numa forma íntima, se complementando, identificam que aquilo que de bom o meu parceiro tem, eu posso me nutrir e posso apreciar, e da mesma forma eu posso expor aquilo que de bom eu reconheço em mim, para que eu possa fomentar no outro algo que lhe falta. Mas quando São Paulo fala dessas três direções do amor, ele fala da perspectiva que o ser humano tem de uma forma altruísta para outro ser humano, não apenas esse encontro que permite uma vida íntima entre duas pessoas e que, na maior parte dos casos, constitui uma família num espaço que dá continuidade à vida, mas São Paulo também fala dessa perspectiva do amor que o ser humano pode expressar para outro amor. E aí, alguns autores se orientam também pelas 4 perspectivas para o amor. Eles falam desse amor fraternal, que alguns usam a expressão do amor storge, que é o afeto com a família, com os membros da família, com aquelas pessoas que se encontram num círculo social. É a forma mais descrita como a mais natural, a mais emotiva, a mais cheia de emoção, aquela forma difundida como um amor que existe naturalmente e sem coerção. Esse afeto que muitos de nós têm por um grupo de amigos, que algumas pessoas conseguem demonstrar de uma forma bastante afetiva, bastante emotiva, no seu núcleo familiar. Algumas pessoas, numa outra dimensão, numa outra perspectiva do amor, trazem o amor da amizade, o amor filia. Essa forte ligação que existe entre as pessoas que compartilham de um interesse ou de uma vida comum. São aqueles companheiros. E é bonito quando a gente vai na essência da palavra companheiro. São aqueles que comem o pão junto comigo. É a amizade que está expressa no seu sentido real. Ela é expressa quando um grupo de pessoas, ou um grupo normalmente mais restrito de pessoas, convivem, compartilham um objetivo comum, superam aquele objetivo e a união entre todos forma esse intenso laço de amizade. Nós vemos isso em alguns filmes que retratam a realidade de desafios de pessoas que compartilhavam do mesmo batalhão numa guerra e que fortalecem, que criam aquele vínculo, que se encontram muitos anos depois e que vivenciam essa
amizade, essa forte ligação que se estabeleceu num determinado momento da vida e que nós temos a segurança que podemos contar com essas pessoas que são os nossos verdadeiros amigos por muito tempo. E sabemos que essa amizade, ela, por exemplo, ameniza aqueles momentos de solidão. A gente tem aquele momento de solidão, a gente fala, deixa eu ligar para um amigo. E nessa conversa emotiva, nessa conexão que se faz com um amigo, se elimina, inclusive, essa sensação de solidão. Uma terceira perspectiva para a expressão do amor é esse amor romântico, é o amor na expressão de Eros. Muitas vezes, essa expressão do amor é associada à sexualidade e às suas vertentes, à expressão do prazer que se tem numa ligação erótica, nessa expressão erótica. O amor entre duas pessoas, ele tem os momentos de erotismo, de intimidade, que vincula e que fortalece essa ligação, então faz parte também dessa conexão que se tem com essa pessoa que nós escolhemos para amar. E uma quarta expressão, e o fortalecimento desse amor erótico, se dá no amor que é colocado como amor incondicional, o amor ágape. É, como um dos autores coloca, o Lewis, ele coloca como o maior dos amores, aquele amor que é incondicional, ele se une também a essa dimensão do amor do ser humano para o ser humano, como São Paulo coloca, nessa expressão incondicional de uma colocação da expressão do amor. Se ama incondicionalmente, independente de conhecer ou não esse ser humano a quem eu me dedico amorosamente. Então, queria trazer também essa imagem que norteia para muitas pessoas a expressão do amor. Agora, voltando para a expressão do amor maduro, nós passamos pelo nosso namoro, conhecemos, reconhecemos e apreciamos algumas qualidades dessa pessoa que se candidata a um parceiro de uma vida íntima, de uma vida amorosa conosco. Nós decidimos nos unir, depois que reconhecemos que esse tempo do namoro já foi suficiente para nos ligarmos de uma forma mais intensa, e aí vamos viver a vida juntos. E o desafio é como envelhecer ao lado desse meu parceiro. Como é que nós vamos cuidando das delicadezas do nosso dia a dia, como é que nós vamos respeitando a minha individualidade, da individualidade dele e ou dela, dele apenas em função do público maior do nosso encontro ser feminino, mas como é que nesse encontro, meu com minha ou meu parceiro, permite essa jornada para o futuro. Um primeiro aspecto é a partir dessa consciência, desse reconhecimento de que essa pessoa que eu me uni não é responsável por satisfazer
aquilo que eu acho que outras pessoas deveriam me fomentar, e vimos que isso traz principalmente aquilo que eu esperava do meu pai e da minha mãe. E aí, quando eu olho para essa relação, eu vejo que alguns aspectos, tanto meu quanto dele, precisam ser ajustados, precisam ser transformados, precisam ser aprimorados. E aí, com bastante maturidade, existe uma conversa que fala dos impactos de aspectos ou de comportamentos ou de atitudes que ele tem que não me alegram, não me satisfazem, não permite que eu me esforce para me dedicar com o meu melhor para com ele. E aí eu falo dos impactos que uma atitude dele provoca em mim. E às vezes, algumas atitudes nossas exigem reparação, exigem o que muitos de nós chama de perdão. Na perspectiva sistêmica, a gente, naquilo que Bert deixou de ensinamento, existe um espaço relativamente limitado para o perdão. E por que essa perspectiva limitada para o perdão? Porque vamos imaginar a seguinte cena: eu me encontro com algum de vocês, e nesse encontro eu coloco aquele velho hábito que existe na minha família de, ao encontrar uma pessoa pela primeira vez, ou ao encontrar uma pessoa depois de algum tempo que a gente não se vê, na minha família nós damos um belo de um tapa na cara. Isso é um baita de um desequilíbrio, mas é uma tradição da minha família, e eu encontro contigo e te dou um tapa na cara. E aí eu chego e falo assim: puxa vida, eu gosto muito de você, olha, por favor, me perdoe pelo tapa na cara que eu te dei. E eu não sei que na sua família existe um comportamento muito padronizado. Na sua família há o rompimento da relação quando alguém dá um tapa na cara. Mas eu pedi perdão, eu estou arrependido. Eu percebi que você não gostou dessa tradição que existe na minha família e eu peço perdão. Como fazer então com isso? E pedir o perdão nesse momento é como se eu te entregasse um peso. Olha, me perdoe. E eu deixo o peso desse pedido de perdão contigo. Então, algumas coisas na vida de um casal precisa se aproximar dessa perspectiva do perdão. E aí eu quero dar uma imagem de algo que abarca essa perspectiva do perdão, que é uma reparação. Então, voltando ao tapa na cara que eu te dei, eu preciso reparar esse tapa na cara. E existem diversas formas de reparar esse tapa na cara. Eu posso, por exemplo, me declarar publicamente do quanto eu estou arrependido desse gesto que eu tive e reconhecer que durante um tempo vai haver uma estranheza no seu comportamento em relação a mim, e não viver a intensidade da nossa relação é o preço que eu pago. Mas eu primeiro faço uma reparação, reconhecendo o quanto é estúpida esse padrão de comportamento que existe na minha família de dar o tapa na cara. E uma segunda reparação é que eu vou ser o primeiro na minha família que vai eliminar essa tradição. E aí, para efetivamente reparar, eu vou, então,
hipoteticamente, fazer um bolo, o bolo que você mais gosta, e vou entregar esse bolo como algo que compensa, que repara esse fato que gerou quase esse rompimento da nossa relação. Então, eu faço um gesto de reparação que permite que nós possamos, a partir desse esforço que eu faço para reconquistar a confiança que você um dia depositou em mim, existe o reconhecimento dessa minha dedicação, e aí essa relação pode ser superada, pode ter continuidade. Então, eu deixo essa imagem de uma dimensão um pouco nova para essa possível possibilidade do perdão entre duas pessoas, quando algo muito grave é feito. Então, eu trago essa perspectiva de existir uma reparação que demonstre um arrependimento, uma mudança de comportamento e permita esse movimento que vai ligar, reconectar você e seu parceiro, sua parceira. E aí existe algo bastante interessante na relação de duas pessoas, que é o momento em que eu projeto luz sobre as minhas qualidades. E aí, quando, nesse momento, eu estou usando uma luz um pouco mais intensa, e quando eu olho para o meu rosto projetado aqui na imagem que está gravando, eu vejo o meu rosto todo iluminado. Mas o que eu não vejo é a sombra que está atrás de mim. E eu preciso reconhecer que existe luz em mim, na minha personalidade, na minha forma de agir, nos gestos que eu pratico, e todos nós, indubitavelmente, temos sombras. Então, eu preciso reconhecer as sombras que muitas vezes eu não enxergo. E, aliás, muitas vezes é o outro, é a pessoa com quem eu me relaciono que sinaliza as sombras que existem em mim. Então, um quarto ou quinto aspecto que vai permitir essa expressão de um amor mais maduro é o reconhecimento de que em mim, nos meus gestos, nas minhas atitudes, existe luz e também existe sombra. E o outro com quem eu me relaciono, ele intensifica a minha percepção da minha sombra. E aí, uma última perspectiva é como ganhar autoridade no amor. Como ganhar essa competência no amor, na expressão do amor de uma forma adulta. E aí talvez eu vá trazer os pontos principais do que comentamos nos 4 e nesse 5º encontro que nós tivemos na última quarta-feira. O primeiro aspecto é reconhecer aquilo que você traz dos seus antepassados. Os seus antepassados lutaram muito para que você tivesse o conforto que você tem hoje. Nenhum dos nossos antepassados aprecia que você tenha sofrimento igual a eles tiveram. Não é dessa forma que se compensa o esforço que eles tiveram. É reconhecendo a possibilidade e se permitindo ser feliz na maior plenitude que a sua felicidade possa se expressar. Principalmente sendo feliz no encontro com uma pessoa que traga aquilo que você deseja, que complementa aquilo que te falta.
Um segundo aspecto que te permite ganhar autoridade e ter competência no amor é ter clareza do que a sua criança, a criança que cada um de nós foi e que está sempre do nosso ladinho, se irritando com coisas que acontecem entre nossos parceiros, e entre as pessoas que nós nos relacionamos, é, primeiro, reconhecer que existem essas crianças, e segundo, saber que quem tem que atender essa criança somos nós adultos. Nós que estamos com a idade que nós temos agora, é o responsável por reconhecer o que essa criança tem de birra, o que ela tem de necessidade e suprir. Não pegar essa birra e dizer, olha, você, meu parceiro, minha parceira, é que tem que nutrir o que essa criança deseja. E caminhar nessa direção é caminhar na direção de um relacionamento que vai te frustrar. Um terceiro aspecto que permite que você ganhe autoridade e competência na expressão do seu amor é olhar para o seu parceiro e olhar para tudo que ele traz. E o que o seu parceiro pode trazer? Ele traz a família de origem, ele traz os irmãos, ele traz os pais dele, ele traz uma antiga parceira, ele traz os filhos de relacionamento anteriores, ele traz a dor de uma pessoa que, no insucesso, no fracasso do relacionamento dele, deixou ele disponível para você. Deixou ele, ela, disponível para que você pudesse se relacionar e ter os prazeres que você tem com ele. Então, a importância de reconhecer e mais, dar valor a toda esse, como nós chamamos, campo de influência que seu parceiro, sua parceira traz com ele e que chegaram antes de você. É o reconhecimento a essa ordem de chegada que existe na vida de vocês dois. Muitos vieram antes que você, na relação com essa pessoa que você escolheu para se relacionar. É preciso respeitar essa ordem de chegada e se colocar no lugar do último. Quem chega por último tem menos direito, e quando você respeita quem veio antes, a relação ganha força. Um quarto aspecto é reconhecer aquilo que pode ser feito de forma diferente. Nós falamos da boa consciência que nos dá o sentimento de pertencimento à nossa família, e eu faço esse gesto com duas mãos, porque eu tenho a boa consciência que eu trago da minha família, meu parceiro, minha parceira tem a boa consciência que traz da família dele, e se nós dois formos defender o que nossas famílias desejavam, nós estaremos em choque o tempo todo. Com muito respeito, eu olho para o papai, eu olho para a mamãe, eu peço que meu parceiro olhe para o meu sogro, para a minha sogra, e eu, com respeito e de uma forma madura, eu faço um combinado que traz uma nova consciência. Uma consciência que preserva aquilo de bom que existiu e que precisa ser mantido na minha família, na família dele, na família dela, e reconhecer aquilo que precisa evoluir, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser modificado. Por exemplo, a tradição que existe numa família de trair o parceiro. Se eu quero ter uma vida plenamente intensa com meu parceiro, eu tenho que abrir mão dessa tradição que existia na minha família. A tradição que existia, a tradição inconsciente, aquele comportamento que existia e que, lamentavelmente, a gente vê muito presente no momento atual, de agredir a parceira. Eu venho para esse espaço e quero viver algo diferente do que os homens da minha família viveram, e eu não vou dar continuidade a esse comportamento agressivo
e vou sim abrir mão disso que ficou presente por muitas gerações na minha família. Com respeito, eu deixo aquilo que não serve mais e que faz parte dos meus antepassados e construo algo novo. Se dermos conta de olharmos para essas 4 perspectivas, eu tenho bastante segurança que cada um de vocês vai abrir um espaço bastante intenso para que o amor possa ser expresso de uma forma mais madura, olhando para o seu parceiro, para a sua parceira, a partir do reconhecimento das qualidades que ele ou ela tem, nutrindo apenas aquilo que você, maduro, adulto, deseja na relação com outro adulto, sem criancice, sem infantilidade, sem aquelas birras que as crianças feridas que um dia nós fomos tiveram, encontrando um caminho, encontrando um espaço para cuidar das dores dessa criança, mas não trazer essa criança para essa relação. Então, eu encerro aqui o ciclo de encontros que nós tivemos com o workshop da expressão do amor maduro, expressando a minha satisfação com o que eu vi que cada um de vocês pôde trazer e pôde desenvolver ao longo dos nossos encontros. Trago também a satisfação que Rose, junto comigo, nessa jornada, também expressa, e nos colocamos à disposição para que essas reflexões, se existe o desejo de intensificá-la, que nós possamos continuar contando com a sua confiança para poder compartilhar as suas dores, os seus desejos ou apenas os seus esclarecimentos. E também acolher aquilo que de bom surge na sua vida a partir dessa experiência. Um forte abraço.